Boa noite, Jorge. Aqui é o Alessandro. Eu vou explicar aqui as funcionalidades do código. Então, primeiro a gente tem aqui o cabeçalho do código, né? Que é toda essa parte SBIT que está na parte de cima aí, é o cabeçalho. Aí é o seguinte, a gente define os pinos do microcontrolador que vai se conectar no display LCD, né? Por exemplo, o RB0 controla o registro do LCD. O RB1 ativa ou desativa o LCD e os pinos de dado vai no RB2 até o RB5, que está aí, que é a primeira parte de cima aí do código. E além disso, a gente configura a direção desses pinos, ou seja, se eles vão ser de entrada ou saída. Nesse caso aí, todos são de saída porque o LCD precisa receber as informações do microcontrolador. Então esse trecho aí, ele configura os pinos do microcontrolador que estão conectados no LCD. Os primeiros comandos é os pinos de controle e dado, e o segundo define se os pinos são de entrada ou saída. Aqui estamos preparando o microcontrolador para se comunicar com o LCD. Aí depois que vem, tem as variáveis globais, né, que é aí o float, né? Aí a gente criou duas variáveis do tipo float, chamada temperature e displayTemp. A primeira, ela vai guardar o valor bruto que o sensor LM35 retorna, enquanto a segunda vai guardar o valor calculado da temperatura, já em graus Celsius. A gente tem também a variável temp, que é um array, né, de caractere que vai ser usado para mostrar a temperatura no LCD. Então aqui a gente declara as variáveis que vão ser usadas no sistema, né? Temperature armazena o valor bruto do sensor, displayTemp guarda a temperatura convertida em graus Celsius e temp ela é para exibir o valor no LCD. Aí continuando, tem tem aí a parte dos tris, né? Tris B, tris A e tris C. Aí aqui é a configuração dos registrador. Então, assim, entrando no Void Main, a gente configura os registradores. O port B, que no caso aí é o tris B, tá todo como saída porque ele vai controlar o LCD. Já o port A, que é o tris A, tem a parte baixa configurada como entrada, porque é onde a gente conecta o sensor de temperatura, né, no pino RA0 que eu tinha falado, lá do cabeçalho. E o port C, que é o tri C, é a saída, porque ele vai controlar os dispositivos, como o aquecedor e o ventilador, né, que vai ser usado. Então, resumindo, port B e port C, eles vão ser usados como saída, enquanto o port A ele está conectado e configurado como entrada. Aí continuando ali, tem a parte LCD init e ADC init, é a inicialização do sistema. Aí a gente inicializa, né, o LCD e o conversor analógico digital, que é o ADC. O LCD precisa ser inicializado para entender os comandos. E o ADC é essencial porque o sensor LM35 gera mais sinal analógico, então o microcontrolador precisa converter isso em valor digital para a gente poder trabalhar no código. Então, assim, resumindo, né, essas funções ela inicializa o LCD e o conversor analógico digital, que converte o sinal analógico do sensor de temperatura em um valor digital que o microcontrolador entende, né? E descendo mais aí, tem, tem alguns prints ali, que é a mensagem inicial, né, do LCD, ali o LCD CMD, que aí nesse caso a gente manda uma mensagem para o LCD, né, que nesse caso aí tá com as frases sensor, temperatura, cervejaria e do J. Isso aí é mais uma apresentação do sistema, só para a gente ter certeza que está tudo funcionando. Essa mensagem fica visível aí por uns 3 segundos
antes de limpar o display. Aí depois que a tela é limpa, começa a exibir a temperatura. Aí continuando, tem um laço principal aí, que é o while, né? Aí agora que é o seguinte, a gente vai assim meio que pro coração do programa, que é o while, né? Esse laço infinito aqui, a primeira coisa que acontece é a leitura do valor analógico do sensor LM35 no pino RA0, usando o ADC read. Esse valor bruto vai para variável temperature, né, que eu tinha falado lá, no float. Em seguida, ele é aplicado uma fórmula que converte o valor lido em graus Celsius, que está embaixo ali, a segunda linha. E aí ajusta, né, de acordo com a escala do sensor, que é de 10 mV por grau. Então esse trecho faz a leitura do sensor conectado no pino RA0, converte o valor analógico em graus Celsius com a fórmula e mostra o resultado no LCD. A função float to str transforma o valor em string e o ltrim remove os espaços, aqueles espaços antes de mostrar no LCD. Aí mais para baixo ali tem três ifs, né? Isso aí no caso é o controle do aquecedor e do ventilador. Aí assim, essa aqui é a parte mais legal do programa, porque é o controle automático do aquecedor e do ventilador, né? O código verifica a temperatura e dependendo do valor ele ativa ou desativa os dispositivos. Eu vou explicar cada if direitinho rapidinho aqui, mas assim, por exemplo, se a temperatura aí no primeiro if ali, por exemplo, né, se a temperatura for abaixo de 18 graus, o aquecedor liga e o ventilador desliga. Se tiver entre 18 e 22, os dois ficam desligados, né? E se passar de 22, o ventilador liga para resfriar o ambiente. Então essa aqui é a lógica de controle. Dependendo da temperatura medida, o sistema decide se liga o aquecedor, desliga tudo ou se ativa o ventilador. Isso aí garante que o ambiente fique sempre na faixa ideal, assim, né? Então aqui explicando cada if, o primeiro if é quando a temperatura está menor que 18 graus. O sistema entende que está frio demais, então ele liga o aquecedor, né, para esquentar o ambiente e desliga o ventilador, já que não faz sentido ventilar o ar frio, né? E no LCD aparece a mensagem aí heater on, que, que é para indicar que o aquecedor está funcionando. Então, para ligar o aquecedor no código é esse port C.F0 igual a 1. O F0 no caso é o aquecedor e o F1 é o ventilador, né? Um quer dizer ligado e o 0 desligado. Nesse caso, ligou o aquecedor e desligou o ventilador. No segundo if, é quando a temperatura está entre 18 e 22. O sistema desliga tanto o aquecedor quanto o ventilador, porque não precisa ajustar mais nada. E ele também mostra no LCD que os dois estão desligados. Primeiro o heater off e depois o fan off. E limpa a tela entre as mensagens, né? Clearly. Aí ali no caso F0 igual a 0 e F1 igual a 0 também. É desligado. No terceiro if é quando a temperatura está maior que 22, o sistema desliga o aquecedor e liga o ventilador. Agora no caso F1 é igual a 1, para refrescar o ambiente, né? E no LCD aparece o fan on, indicando que o ventilador está funcionando. E é isso. Falando como um todo assim, sobre o código, o sistema monitora continuamente a temperatura e ajusta o aquecedor e o ventilador para manter tudo numa faixa ideal. Essa lógica ela é muito útil, principalmente para controlar o processo de produção de cerveja, que é o tema do nosso trabalho, né? Onde manter a temperatura certa é o essencial, né? Então, muito obrigado. E se alguém. Aí eu vou passar a fala agora para os rapazes. E eu finalizei essa parte.
Boa noite, meu nome é Rafael. Eu vou falar sobre os materiais que usamos para simular no Proteus. A gente usou um microcontrolador PIC16F877A, que ele vai gerenciar o sistema, um sensor de temperatura LM35, que ele realiza a leitura da temperatura ambiente para simular a temperatura, um display LM041L. Isso vai exibir o status do sistema, da temperatura, no caso. Aí usamos atuadores, um relay, um ventilador para simular o resfriamento e uma lâmpada para promover o aquecimento, para simular o aquecimento. Componente eletrônico foi um cristal oscilador, resistores, capacitores e dois transistores, uma fonte de energia, uma bateria para alimentação, no caso da fan, e um botão para fazer o reset do microcontrolador. Aí usamos o Proteus para simular o circuito. Boa noite, Jorge. Boa noite a todo mundo que estiver assistindo aí. É, vou comentar sobre a ideia do projeto, né? Para concluir, a gente precisava fazer essa simulação e tudo mais, então, uma das sugestões até foi que se fosse realizado, né, o processo da cerveja. O processo da cerveja ele é dividido em várias etapas, né? Então, você tem a etapa de fervura, a de resfriamento, a de fermentação e a de maturação. Esse é um projeto completo, né, ele é mais complexo, precisa de fazer todas as etapas. Essa etapa em específico que a gente fez, é a etapa de fermentação, onde a temperatura ela fica variando ali, né, entre 18 a 22 graus, e o tempo estimado é de 7 a 14 dias, né, para ser concluído. Mas você também tem as outras etapas aí que são temperaturas diferentes e tempos diferentes. Para a via de simulação no Proteus, a gente utilizou como sensor uma fontezinha ali que a gente controla manualmente a temperatura. Então, se a gente seta ali uma temperatura maior do que 22 graus, automaticamente ele vai ligar a fan, porém, ele não vai realmente resfriar, né? Ali no Proteus é aquela questão mesmo da representação, assim como se a gente abaixar demais a temperatura, ele vai ligar a lâmpada, né, para simbolizar o aquecimento. Eh, mas aquilo ali é um modelo, né, que possibilita onde qualquer projeto seja realizado, seja feito. E assim a gente pegou, né, a lista dos componentes, foi fazendo a montagem. Com o microcontrolador ali, igual o Alessandro já comentou, a gente conseguiu fazer o código, gerar um hexadecimal, né, então no próprio Proteus ele possibilita que a gente, importe, carregue esse hexadecimal e coloque todo o circuito para funcionar. E é dessa maneira como está montado aí.